Querido povo de Deus, querida comunidade, celebramos hoje aquilo que nos foi narrado no livro dos Atos dos Apóstolos e ouvimos hoje na primeira leitura, no capítulo 1, versículo 3, que após a sua ressurreição, Jesus, durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus, ou seja, apareceu aos seus discípulos. Hoje, transcorridos 40 dias da Páscoa, um pouco mais de 40 dias, na verdade, na última quinta-feira completaram-se esses 40 dias. Então, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão de Jesus. Jesus volta para o Pai, onde está à sua direita em sua glória. Antes de ir, Jesus deixou uma mensagem aos seus discípulos. Era necessário que eles continuassem a sua obra do anúncio do reino. Para isso, eles deveriam dar continuidade à transmissão de sua mensagem de amor e paz aqui nesta terra. No versículo 19 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nós ouvimos: Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Portanto, tudo aquilo que a gente ouviu nas últimas semanas ao longo do tempo da Páscoa, ou seja, tudo ensinado por Jesus aos seus discípulos, tudo aquilo que ele viveu com eles, não pode ficar preso entre nós. É nossa missão, enquanto discípulos de Jesus hoje, levar o seu evangelho a todos, para que todos possam ser os seus discípulos. Para isso acontecer, nós não podemos ficar de braços cruzados. Após a ascensão de Jesus, todo aquele evento, aquele acontecimento, nos disse o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, que ouvimos hoje. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Essas palavras são para nós, igreja, comunidade de fé, hoje em 2026. Como nós percebemos, entra ano e sai ano, e nem sempre nos deixamos tocar pela mensagem do ressuscitado. Vivemos a Semana Santa muito mais com o olhar cultural e do espetáculo do que com o olhar da fé, que se deixa tocar pelo Espírito Santo e parte em missão. Todos os anos, vemos as igrejas cheias na Semana Santa. A partir do momento em que passa a euforia causada pelas celebrações, pelas grandes procissões, pelas peças teatrais de grande impacto, com muito pano, muitas luzes, muitos fogos, ou então os filmes e séries sobre a vida de Jesus Cristo que assistimos e consumimos no período da Semana Santa, que nos impactam emocionalmente. Quando se passa tudo isso, toda essa euforia, nós vamos retomando a normalidade da nossa vida de fé. Simplesmente, muitos de nós nos esquecemos do ressuscitado. É preciso ouvirmos a mensagem desse anjo. Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Por que estáis de braços cruzados? Quando eu escuto essas palavras, eu não posso deixar de pensar que, embora o lúdico deva estar presente em nossas igrejas como uma ferramenta de evangelização, porém, ele é apenas uma ferramenta. Deve ter como objetivo auxiliar-nos a chegar no momento ao qual nós deveremos descruzar os nossos braços. Esta semana, celebraremos o sacramento da Crisma em nossa paróquia. E eu tenho certeza de que a maioria de nós é crismada. Quando nós somos crismados, a graça que recebemos neste sacramento está ligada à força do Espírito Santo que age em nós para assumirmos a missão. Existe esse propósito do Espírito Santo agindo em nós para assumirmos a missão. Mas eu me pergunto, será que realmente assumimos a missão de Deus em nossa vida no momento em que fomos crismados? Sendo muito sincero com vocês,
a impressão que fica é que não assumimos a missão. Como igreja, às vezes nós precisamos quase que implorar para as pessoas participarem de pastorais, grupos e movimentos. Mas quando se trata de algum tipo de espetáculo, todos, no primeiro momento, já logo querem. Quando, na verdade, só pelo fato de ter consciência da missão da igreja, que é de todos nós, deveríamos assumir qualquer função como algo nosso, como sendo responsabilidade nossa. Se a nossa comunidade precisa de nós, deveríamos assumir com fé, mesmo consciente de nossas dificuldades que existem, nós sabemos, mas ainda assim deveríamos entregar sempre tudo ao Espírito Santo. É triste que muita gente ainda não queira se comprometer com a missão de nossa comunidade, com a missão da igreja. Eu me pergunto até que ponto nós ajudamos a fomentar essa cultura quando nós queremos manter as nossas crianças, por exemplo, nas igrejas, apenas vestindo-as de anjos para fazer coroações apoteóticas e não as ensinamos a estar na casa de Deus no dia a dia. Nem sempre nós conseguimos ensinar aos nossos jovens que somos uma comunidade de fé quando nós estamos, sobretudo, servindo, varrendo o chão da igreja, passando pano nos bancos, rezando orações que parecem chatas e repetitivas para alguns, também vivenciando a Eucaristia em comunidade, ouvindo a palavra com os irmãos de comunidade, também ajudando os mais pobres, os mais necessitados, em tudo aquilo que precisarem de nós. Será que nós não estamos formando futuras gerações que continuarão olhando para o alto, de braços cruzados, preocupados com o suposto sentimentalismo que possa vir da fé, instrumentalizando a fé em nome do sentimentalismo? Falo isso para a comunidade, mas também para as famílias, para vocês, pais, que têm essa tarefa difícil de formar as crianças e jovens que Deus coloca em suas vidas. Vocês querem que eles estejam na igreja porque é bonitinho estarem vestidos de anjos? Ou porque desejam que sigam a Cristo, servo e pobre, como caminho de salvação na vida deles? Essas palavras devem ser assumidas por cada um de nós. Você que hoje ouve essa reflexão, para um pouco, pense em que, na missão que Deus lhe confiou como seu discípulo, você continua de braços cruzados. Em qual lugar ou com qual pessoa na sua vida você ainda não descruzou os braços e assumiu o que realmente importa, anunciar o ressuscitado por meio da acolhida, do perdão e do amor? A quem você precisaria anunciar Jesus Cristo que você ainda não anunciou? Esta é a grande provocação que a palavra de Deus nos faz hoje. Por que insistimos em continuar de braços cruzados?